Dina teve Santa Ana teve Santa Maria teve meu Senhor Jesus Cristo, assim como as 3 palavras são certa e verdade, quebranto, olhado, que estiver nessa criança com que recebeu o nome de fulano, saia do tutano vá para o osso, do osso vá para a carne, da carne vá para a pele, e da pele vá para a França, e da França vá para o mar. Permite, meu bom Pai do céu, meu Jesus de Nazaré, que quebrante, não ataque, não adoeça mais essa criança que recebeu o nome de fulano. Eu te peço, meu bom Pai do céu, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, para sempre. Amém, Jesus. Confia da fiandeira, não há quem chore a vida. Herança de família, uma tradição de reza. Se rezar o terço, o rosário, rezar nas crianças e nos adultos também, por meio de doenças, né? E desde a adolescência eu sei, não é assim uma coisa chamativa que eu viva sendo muito procurada, mas eu sei e já fiz exemplo também, já depois que eu moro aqui na cidade. Quando uma criança se engasgava com um bombom, com alguma coisa, a gente tinha que usar as mãos, né, para conseguir desengasgar. Aí a minha mãe rezava de engasgo, aí salvou o meu irmão, que era mais novo do que eu um pouco, com um bombom, enganchou na garganta, e ele já estava ficando roxo, aí ela lembrou, rezou, o bombom saltou fora, né? E aquilo me chamou muita atenção, e eu queria também aprender a reza com ela. Ela me ensinou. Eu me criei vendo meu pai benzer. Benzia muito, criança, gente grande, de muitas coisas. Agora eu aprendi muito pouco do que ele sabia, né? Mas sempre aprendi. Benzer criança, benzer gente grande. Eu acho que a fé de Deus é quem cura, né? Aí a gente benze e Deus é quem cura. As palavras de Deus é quem vai recebida. Aí eu aprendi a benzer, bichinho, ia lá no mercado benzer até as vacas de Daxon. E chamar, parece que a fé dele é muito. E a gente tendo fé em Deus, né? Tudo dá certo. O importante é a fé. A minha mãe, como benzedeira, ela era uma pessoa muito conhecida dentro da cidade de Pionono. Todo mundo procurava ela, né, para mandar benzer, rezar nos filhos, né? E era uma pessoa muito, assim, que as pessoas procuravam muito ela, né? Confiava muito na reza dela, né? Tanto que eu sempre procurava ela, a casa sempre era lotada de gente, né? Porque se a pessoa está precisando, está doente, quer caçar um recurso para ter melhora, né? De uma dor de cabeça, de uma dor de dente, de uma dor de ouvido. Porque é muito maravilhoso achar as pessoas que ajudem. Joana Ferreira de Souza. Ela foi muito conhecida, né? Muito procurada para rezar. Tanto em criança como em gente grande. Ela não media distância para... A casa dela era cheia de gente, de meninos, entendeu? Era muito visitada. Eu gostava muito da reza dela. Procurava aqui mesmo, mas dos lugares mesmo para telefonar para ela rezer. Ela foi uma pessoa muito, muito amada aqui no Pionono. E assim amada para Deus. É rezador, é doutor nesse lugar. A medida do vento caído, qualquer um de vocês pode me se medir, ó. A medida do vento caído. Se não der 2 palmos, é porque não está certo. Quando termina de rezar, pode medir que está certinho. Porque Nosso Senhor, quando andou no mundo, ele chegou numa casa de um casal, sabe? Aí pediu dormir, moradinho. Aí o homem deu e a mulher achando ruim, né? Aí foi fazer a janta, fez a janta de peixe miúdo, deu para o velhinho comer e botou uma estrela para ele deitar, Nosso Senhor, sabe? Nosso Senhor dormiu na esteirinha. Aí eles jantaram, daí foram dormir. Aí de manhã ele saiu.
De longe aí o dono da casa acompanhou ele, correu, acompanhou ele. Disse, o senhor não sabe rezar não, que minha mulher lá se engasgou e foi comer um resto de peixe que tinha lá e se engasgou. Ele disse, não, sei não. Aí ele, ô rapaz, pois minha mulher vai morrer. Ele disse, não vou dizer umas palavras daqui, chega lá, vê que jeito ela tá. Aí ele disse, homem bom, mulher mau, esteira velha ruim de deitar, engasgo, subirá ou descerá, ou procurar o seu lugar. Ele só disse isso, ele voltou para trás, quando chegou lá a mulher estava boinha, tinha melhorado. A vida nossa é assim, cuidar dos outros, cuidar de tudo, que é muito bom. A gente cuidar das pessoas que têm precisão, né? E principalmente as crianças. Minha esquerda guardada, crio na terra com a bênção dos meus guardiões. Antigamente não tinha esses meios que hoje é conhecido, todo mundo estuda, todo mundo tem seus aparelhos, tem a medicina. Na época não tinha, era as pessoas por região que faziam essas coisas. E conhecido mesmo, Zé Osterno da Costa, foi na reza. Então, para ele rezar, ele tinha, vamos supor, o ramo, ele rezava de quebranto, que é isso aqui o ramo. Ele pegava os 3 raminhos dele, era a parte que ele rezava de quebranto. Essa pedra aqui, ele rezava, curava os animais. Se alguém chamasse ele na roça, ele visse o rastro do animal, ele pegava uma pedra na posição que ela estava aqui, ele rezava e a maneira de colocar ela só virava o lado que estava para baixo, ficava para cima, curava o animal. As 3 pedrinhas, ele rezava de triadura. Geralmente a gente que joga futebol se machuca do tornozelo, do joelho, de uma mão. Era as 3 pedrinhas dele rezar. Ele pegava uma, passava no local, a segunda, a terceira, rezava de triadura. A cabaça, por exemplo, meu avô utilizava para rezar no umbigo de recém-nascido, quando o umbigo ele não tinha uma cicatrização boa. Então acabava que havia o crescimento. E aí é uma coisa interessante porque ele rezava com os 3 pedacinhos de cabaça, ele fazia um buraco na umburana, e à medida que a umburana ela ia cicatrizando e fechando, o umbigo do recém-nascido ele ia cicatrizando também. Os pedacinhos de cabaça era o que ele rezava de hérnia. Inclusive eu tenho até exemplo aqui. O Aprício do Bar, ele rezou na hérnia dele, no esôfago, e ele já constatou que fez um exame e curou. A Francisca, esposa do Antônio que lava carro também, ele rezou no esôfago e fez um exame, já constatou que curou. E a última pessoa que ele rezou no umbigo, que estava com a hérnia, foi Ana Clara. Também está curada. Isso aqui ele só rezava na lua minguante. Ele rezava na criança, tinha o horário certo, antes do sol se pôr e não cedo demais. Era uns 5, 5 e meia. Aí ele rezava com os caquinhos de cuia, e lá na imburana, cortava o tamanho que era um desse aqui e colocava os 3 lá. A alga, ele rezava, as pessoas chegavam Zé Osterno, estou com dor de cabeça. Então a gente chamava de sol. Hoje tem a medicina, é enxaqueca, é outras coisas. Ele chamava de sol. Ele colocava a garrafinha na cabeça da pessoa, virava assim e rezava. E ela não derramava a água, ficava do mesmo jeito que ele colocava. Com a garrafa também, ele tinha uma experiência na fogueira de São João. Ele cavava 1,5 palmo de fundura, colocava a garrafa tampada aqui. Se ela derramasse água, o inverno seria bom, naquele ano que ele colocou a garrafa ali. Se não derramasse, o inverno seria ruim. Ele sempre fazia essa experiência todo ano na fogueira de São João. Aí eu trouxe outro exemplo, que é as cinzas da fogueira de São João. Essas cinzas elas são recolhidas todo ano. Elas ainda são do material que o meu avô utilizava, né? Então, todo ano a gente faz as fogueiras de São João. E aí, todo ano ela retirar essa cinza, e ela era muito utilizada para uma doença que vocês vão conhecer como se fosse uma alergia de pele, a gente chama de cobreiro, ou zipa, que é uma cicatrização da pele. Todo ano ele guardava essa cinza para rezar em cobreiro, isipele
e pano branco, como as pessoas chamavam de primeiro, que eram as manchas que saíam no corpo da pessoa. Ele só rezava com a cinza da fogueira de São João. Isso aqui é um imbira. Ele rezava, curava os animais. Se alguém dissesse, Dióstenes, eu estou com uma vaca, uma ovelha, com uma bicheira, e você vendo o animal, aí ele pegava a tirazinha da malva vermelha e rezava e curava também. E ele também rezava por exemplo, tinha um animal, uma pessoa sangrando muito, ele rezava e chamava assim, talhar sangue. Teve uma vez que nós estávamos lá e ele capou um jumento. E a pessoa chegou à visita e ficou conversando. Quando a pessoa saiu, ele lembrou. E o jumento? Ele correu para lá, o jumento já estava se esvaindo em sangue, já estava assim o caminho de sangue. Ele sentou a mão no quarto dele assim, rezou e parou. E tem um segredo que nem todo mundo sabe, mas eu vou contar aqui. Não vai envolver só o nome dele, mas eu acredito também que a família dos outros não vai achar ruim. Ele estava trabalhando na roça, que a gente chamava pé de serra. Era um lugar muito alto. E talvez aproximadamente uns 15 quilômetros de distância, isso era mais ou menos no mês de outubro, novembro, mês de outubro, eu acho. Botaram fogo numa broca aqui, que era até a roça do finado Dalto. E lá tinha 3 pessoas. Zé Oster, João de Seunia e Quincó. Aí eles pegaram e rezaram de lá achando que era a mata queimando. Então era uma broca que eles tinham colocado o fogo. Apagou o fogo e nem as coivaras queimavam mais. Hoje eu vou falar um pouco sobre a história da minha bisavó, Adelina Alves de Souza, que viveu até os seus 101 anos. E durante toda a sua vida, eu acredito que ela veio para a Terra para servir, de fato, né? Desde pequena, desde sempre ela teve esse interesse pela espiritualidade, que é algo que vai muito além do que a gente vê, muito além dos nossos olhos, né? Ela era uma mãe de 4 filhos, que literalmente tinha que vender o almoço para comprar janta. Muitas vezes passava fome mesmo para servir aos outros. E Deus encontrou nela um refúgio para espiritualidade mesmo, para ter essa saída, né? De fato, ela fazia todos os tipos de reza, né? Desde a reza para aparecer coisas perdidas, para cura de doenças, cólica abdominal em crianças, de tudo um pouco. E até antes mesmo dela falecer, né? Como ela rezava em criança, em adulto, em tudo, os médicos, pela sua idade, disseram para ela, olha, você tem que parar de rezar em adulto, porque, querendo ou não, era uma carga muito forte, uma carga espiritual muito forte para ela, né? E logo após ela parar de rezar, meio que Deus a levou, porque eu acredito que quando uma pessoa tem um propósito na Terra e ela cumpre, né, ela tende a ir, porque Deus deu essa responsabilidade para ela. O que ela usava para rezar nos outros era, se não me engano, era muçambê, que eram espécies geralmente de ramos que tinham espinhos, né? Eu acredito que tem alguma ligação com esse lado espiritual também, o uso dessas plantas, desses artifícios, né? E hoje em dia é uma cultura que vem sendo esquecida, né? Vem sendo colocada dentro de uma caixa, dentro de uma mala, que é essa questão das curandeiras, né? Hoje a gente vê que é muito mais escasso do que antigamente. Antes, quando não tinham médicos, quando não tinham especialistas, essa era a saída que a sociedade via, né? Era na própria espiritualidade. Hoje a gente vê que é uma cultura que vem sendo enterrada, é algo que a gente tem que buscar e é uma cultura que tem que ser valorizada. É uma tradição que vem de geração em geração e antigamente ela era mais repassada de pai para filho, de mãe para filha, para filho, para neto. E hoje em dia a gente vê que se perdeu um pouco, né? Realmente acaba que é ensinado a quem se tem interesse, porque muitas vezes os próprios filhos, os próprios netos não têm o interesse, a vontade de obter também essa tradição, de ingressar nessa tradição. E hoje é muito importante a própria cultura, a própria cidade, nossa cidade de Pionono, buscar trazer de volta nessas raízes, porque é isso que fala sobre nossa verdadeira essência, nosso verdadeiro modo de viver, algo que não pode morrer, é a questão espiritual, né? E assim, eu como bisneta, eu vi pouco, né? Assim que eu nasci, ela já tinha aí seus 90 e tantos anos, ela faleceu com 101 anos, nasceu em 1910 e faleceu em 2011. E até os seus últimos dias de vida, ela dedicou para os outros, para o próximo, porque essa foi sua missão aqui na Terra. Vem, vamos cantar, e assim todos os males espantar. Como reza a tradição
botar o pé na estrada e seguir a canção. Esse ano de 2025, o Departamento de Arte e Cultura de Pionono trouxe à volta a história das benzedeiras e dos benzedores da nossa região, resgatando as memórias do nosso povo e da nossa terra, mantendo viva essa cultura que passa de geração em geração. É um sentimento muito bom, muito gratificante. A gente se sente muito bem porque valorizaram uma coisa que muitos acham que é uma besteira, uma coisa que não vale nada e que, no entanto, vale muito. É muito bonito, é importante isso aí. Fico muito feliz, muito agradecida. E a gente fica muito feliz e eu estou muito feliz por minha mãe estar fazendo parte também, né? Aí pra gente é uma maravilha, é bom demais. Porque é uma história que vai ficar não só hoje, mas para sempre.